O endividamento de famílias brasileiras bateu recorde no ano passado, segundo dados da Confederação Nacional do Comércio. O repórter David de Tarso tem os detalhes. Os preços das coisas subiram e muita gente notou isso. É o caso da Débora, que estava pensando em trocar o carro. O valor dos carros está um absurdo, então sem condições. O imóvel eu já tenho há um tempo financiado e estou pagando lá, mas faz parte ali das despesas, né? Mesmo assim, muitos garantem não ter dívidas, como o analista de suporte João Júnior. Endividamento nenhum, graças a Deus. Tem uma parcela, nada assim, que falou, vou fazer... Não, as únicas dívidas que eu tenho é de água, luz e internet. Mais nada. Mas o João é uma exceção. A cada 100 famílias, 78 se endividaram em 2022 no país, com diferentes modalidades, como cartão de crédito, cheque especial, cheque pré-datado, créditos consignado e pessoal, carnês, financiamentos de carro ou casa e outros tipos de dívidas, segundo uma pesquisa da Confederação Nacional do Comércio. Segundo o levantamento, quase 78% das famílias precisaram recorrer às conhecidas parcelas no ano passado. Em termos absolutos, o número de famílias com algum débito atrasado é recorde desde o início da pesquisa anual da CNC, iniciada em 2010. O crescimento anual de 7 pontos percentuais na proporção de endividados foi o quarto consecutivo e o maior já observado na pesquisa, que mostra aceleração no pós-pandemia, segundo o Guilherme Mercês, diretor de Economia e Inovação da Confederação do Comércio. Durante a pandemia, após a pandemia, o endividamento das famílias explodiu. Por uma questão de necessidade, evidentemente, por conta do forte impacto nos empregos e também nos negócios. E logo na sequência, você teve dois movimentos também muito importantes para a dinâmica de consumo, quais sejam o aumento abrupto da inflação, que você teve seguido da guerra, e também o aumento rápido da taxa de juros, que saiu, é bom lembrar, de algo em torno de 2% para os nossos atuais 13,75%. Então, o cenário atual reflete um quadro onde a gente tinha famílias muito endividadas e que agora tem que carregar dívidas muito caras. Pela primeira vez na história da pesquisa, a proporção entre os mais ricos ficou em mais de 70% de endividados desse grupo, que essencialmente tiveram gastos no cartão de crédito com viagens, além de entretenimento fora de casa a partir de 2021. A proporção de endividados alcançou 78,9% das famílias do grupo com até 10 salários mínimos de renda mensal e 74,3% entre aquelas que ganham acima de 10 salários de rendimento. Apesar de as famílias de menor renda ainda serem as mais endividadas, os avanços no volume de devedores no pós-pandemia e na última década foram mais expressivos entre os consumidores de maior renda. Entre as famílias mais ricas, a retomada do consumo reprimido nos tempos de lockdown levou a mais contrações de dívidas. E para todos os consumidores, as inovações tecnológicas nos serviços financeiros incentivaram o uso do crédito na aquisição de bens e serviços de forma geral. E o principal meio utilizado por diferentes classes sociais foi o cartão de crédito, conforme revela Isis Ferreira, economista responsável pela pesquisa da Confederação Nacional do Comércio. O cartão de crédito é o grande destaque, né? O cartão de crédito nos últimos anos, mas principalmente pós-pandemia, é o grande destaque na composição de dívida das famílias. O Guilherme já comentou aqui sobre os motivos conjunturais, macroeconômicos. O cartão de crédito é uma modalidade, é um meio de pagamento muito fácil, muito rápido, então ela acaba se tornando uma modalidade de crédito de uso muito facilitado. Só que o cartão de crédito é também aquele que tem a maior taxa de juros. Mas o cartão, ele também tem um outro motivo que o Guilherme comentou. A gente teve o ingresso de fintechs no mercado de cartão de crédito e também o próprio varejo operando os seus cartões próprios, né? Com bandeiras próprias, inclusive, com outras bandeiras, mas com bandeiras próprias. Então, isso fez avançar significativamente não só o maior endividamento no cartão de crédito, tanto no grupo de famílias de baixa renda, quanto no grupo de famílias de renda mais alta. A pesquisa também traçou um perfil das pessoas mais endividadas e as regiões do país que vivem. Então, a gente sabe hoje que a maioria dos endividados no Brasil são mulheres,
com até 35 pessoas, com até 35 anos, né, consumidores com até 35 anos, consumidores com ensino médio incompleto e também famílias com até 10 salários mínimos de renda mensal. Pessoas situadas no Sul e no Sudeste. O Sul e o Sudeste, além de ter a maior proporção de endividados, foi onde também essa proporção mais cresceu em relação ao momento pré-pandemia. A evolução positiva do mercado de trabalho e as medidas transitórias de suporte à renda ao longo de 2022, como saques extraordinários do FGTS, antecipações do 13º salário do INSS e a ampliação do Auxílio Brasil, refletiram na redução do endividamento no segundo trimestre. Só que o alívio temporário na renda dos consumidores não foi suficiente para reduzir o comprometimento com dívidas. O brasileiro empenhou, em média, 30,2% da renda mensal com o pagamento de débitos com instituições financeiras. A pesquisa também demonstra que 7 meses é o prazo médio que o brasileiro passa comprometido com dívidas, tempo que vem caindo no pós-pandemia. E aí, Vilela, o que é que poderia ser feito pelas autoridades, pelo governo federal, pelo Congresso Nacional, enfim, pelas autoridades para tentar reverter esse cenário? Olha, Brown, nós temos uma situação que, de fato, foi agravada nos últimos anos por conta da pandemia. A saída da situação de endividamento gerado naquele período, ela, de fato, ela é mais demorada. Você vê que só agora, mais recentemente, na segunda metade do ano de 2022, nós tivemos uma melhora nos índices de emprego, até porque até o início de 2022 ainda tínhamos uma taxa de desemprego bastante alta, bastante acima da média, e o fato é que para você conseguir ter uma efetivação de uma melhora nas condições de renda, nas condições de pagamento das dívidas pendentes, é algo que realmente demora. Tem um outro aspecto também que, por mais que tenha havido uma melhora nos índices de emprego, por vezes você tem uma realidade de uma qualidade de emprego relativamente baixa. Ou seja, empregos que eventualmente tenham menos estrutura, menos suporte, ou não seja de carteira assinada, ou não tenha algum tipo de benefício, o que faz com que, embora eventualmente você avance nos percentuais de empregabilidade, mas, por outro lado, a renda ela continua comprometida. Então, é algo muito difícil, cabe, de fato, ao governo federal encarar essa questão e construir formas que facilitem a possibilidade de acesso ao crédito. E para que se tenha acesso ao crédito, é fundamental que se tenha a situação de adimplência. Então, cabe ao governo, especialmente através dos seus canais, da Caixa Econômica Federal, especialmente, e outros, fazer com que criem condições favoráveis para que a pessoa possa, eventualmente, tomar recurso dentro de em taxas mais convidativas e possa, com isso, acabar saindo dessa situação de grande dificuldade financeira. Vilela esteve com a gente hoje aqui no Jornal da Manhã. Valeu, Vilela. Bom domingo por aí.